O mundo é feito de histórias que nos permitem viver momentaneamente em universos paralelos, viajar no tempo, ter acesso a conhecimentos valiosos e penetrar na mente de alguns dos maiores escritores da história. Se você parar para pensar dos conhecimentos existentes por aí, eu acho que não existe nada que a gente não possa encontrar em um bom livro, mas que talvez ainda não tenha chegado até você. Hoje eu tenho um valioso para compartilhar. O mundo é cheio de conhecimentos aos quais nós não temos acesso. Ok, eu sei que parece meio óbvio dizer que sempre vai ter alguma coisa que a gente não sabe, mas a minha reflexão aqui é outra. Na verdade, é sobre os diferentes tipos de ignorância. Ignorância aqui sendo definido como ausência de conhecimento acerca de algo, e não como você chama sua amiguinha quando ela te trata como uma bruxa. Acredita em mim, essa reflexão tem tudo a ver com o livro sobre o qual nós vamos falar hoje, então fica comigo até o final para você entender melhor o que eu tô falando. A partir do meu ponto de vista, existem 4 tipos diferentes de ignorância, e eu vou começar te explicando o primeiro, que eu chamo de a ignorância divina. Eu gosto de definir a ignorância divina como aquele tipo de conhecimento inexistente, ou sobre o qual ninguém tem certeza absoluta sobre. É o tipo de conhecimento que a gente só vai adquirir depois da morte, ou talvez nem aí. São os grandes segredos da vida, como por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, qual é o sentido da vida, existe vida após a morte e se sim, qual versão das milhares de histórias que a gente escuta por aí. Nós podemos criar diferentes hipóteses para as grandes questões que aparecem referentes a esse tema, mas ninguém tem uma resposta definitiva e provavelmente não terá. O segundo tipo é a ignorância condicionada. Aqueles conhecimentos que nem todo mundo tem acesso, mas alguns seres humanos privilegiados têm. É aquele tipo de informação que apenas algumas organizações ou figuras importantes da nossa história têm acesso. Você sabia, por exemplo, que debaixo do Vaticano existe uma biblioteca secreta com mais de 35 mil volumes contando a história da humanidade, com cartas diplomáticas, descobertas científicas, geográficas e grandes segredos das guerras mundiais? Outro bom exemplo disso são os conhecimentos sobre OVNIs, extraterrestres e vida fora da Terra que organizações como a CIA e outras de outros países têm sobre esses temas. Eu não estou dizendo que essas coisas existem, mas com certeza existe bastante pesquisa e muitos dados sobre. Para ser bem sincera, eu também não estou dizendo que não existe, né? Não sabemos. Não sabemos, não temos acesso. O terceiro tipo eu chamo de a ignorância inconsciente. E a sua definição é conhecimentos amplamente disponíveis, mas que nós não temos acesso por obra do acaso. Simplesmente não sabemos da sua existência. E para exemplificar esse caso, pense numa laranja. Uma pessoa pode fazer um suco a vida inteira espremendo a laranja na mão, sem saber da existência de um espremedor elétrico. Mas o espremedor existe e está ali disponível, caso a pessoa queira usá-lo ou soubesse da sua existência, o que tornaria a sua vida muito mais fácil. Assim é com muitos conhecimentos que estão disponíveis aí e que nós nem sequer sabemos da sua existência. Existem tantas coisas que, se nós soubéssemos um pouquinho mais sobre, poderia tornar as nossas vidas tão mais fáceis e tão mais leves. E é sobre isso que eu quero falar hoje e que está relacionado com o livro que mudou a minha vida em 2021. Mas antes disso, deixa eu apenas definir o quarto tipo de ignorância, que é a ignorância consciente. E essa é bastante autoexplicativa. A ignorância consciente basicamente fala: eu sei o que não sei. Oposto da ignorância inconsciente, que se pudesse falar diria: eu não sei o que não sei. Então foquemos no terceiro tipo de ignorância, a ignorância inconsciente. E apesar de eu, assim como muitos outros seres humanos, ser inconscientemente ignorante de muitas coisas acerca da vida, recentemente um mundo novo se abriu para mim. Ou melhor, um novo mundo. Okay. A verdade é que esse livro estava pegando poeira nas estantes da minha casa desde 2019. Ou seja, disponível, alcançável, apenas ignorado.
Agora, um pouco de informações sobre o autor. Se você nunca escutou falar sobre ele, o nome é Eckhart Tolle, que é, na verdade, pseudônimo para Ulrich Leonhard Tolle. Eckhart é alemão, mas atualmente mora no Canadá, e sempre escreveu livros sobre desenvolvimento pessoal através de uma ótica um pouquinho mais espiritual. Foi o mesmo escritor de um livro famosíssimo chamado O Poder do Agora. E não que esse livro não seja famoso, afinal, de acordo com esse adesivinho aqui na capa, já foram vendidas mais de 9 milhões de cópias ao redor do mundo. Mas agora a grande pergunta desse vídeo, Ingra, por que este livro mudou a sua vida? Bem, simplesmente porque me apresentou a concepção de algo chamado ego, algo que eu tenho dentro de mim e que você também tem e que alguns de nós ignoram completamente. Mas antes da gente continuar, uma breve pausa para Ingrid explicar para vocês a diferença entre o sentido figurativo e denotativo da palavra ego. No sentido figurado, ego significa excesso de adoração, apreço, consideração exagerada por si mesmo. Uma aplicação baiana na frase seria: Opa aí, véi, fala, fica aí nesse lero-lero, eu não vejo fazer nada. Mas tem um ego inflado, viu, pai? Agora, no sentido denotativo, interpretado à luz do entendimento e conceito de Eckhart Tolle, ego significa as estruturas emocionais e sociais com as quais nós nos identificamos e que achamos que fazem de nós quem somos. Como, por exemplo, Ingra, 23 anos, internacionalista, brasileira, baiana, filha, irmã, e a lista segue. O autor chama o ego, na verdade, de o grande distúrbio coletivo da mente humana. Nós estamos constantemente extraindo a percepção do nosso eu, da nossa identidade, de estruturas, coisas, momentos, histórias. Mas e se no final do dia nós, na verdade, formos muito mais do que isso? Uma das grandes reflexões é que se a gente segue reverenciando coisas como forma de ressaltar o nosso eu, elas nunca serão suficientes. Nós nos tornaremos apegados a bens, pessoas, situações, simplesmente por julgarmos que essas estruturas fazem parte de nós e da nossa identidade. E na verdade elas não fazem. A maioria das pessoas percebe isso quando está no seu leito de morte. Nada é exterior. Nenhuma coisa jamais correspondeu ao que nós, como pessoas, de fato somos. Nem a casa enorme, o carro caro, o cargo importante na empresa. Então, quando tiramos o ego, o que sobra? Quando tiramos a atenção do ego, o que encontramos do outro lado? O que o autor chama de ser, a consciência, o eu real. É uma espécie de centelha divina conectada ao todo do universo, completa, definitivamente real e que é o seu verdadeiro eu. Perceba como existe uma voz dentro da sua cabeça que não para de falar. Agora perceba como existe algo dentro de você que percebe a existência dessa voz. Você é a consciência por trás disso. Não somos a voz que nos bombardeia por 24 horas com pensamentos, por vezes loucos e destrutivos, mas sim a consciência que os percebe. E como ter essa percepção ou esse conhecimento pode mudar sua vida? É perceber que viver através do ego, inconsciente das suas armadilhas e inclinações, pode tornar sua vida muito mais triste, difícil, vazia e complicada. Portanto, substituir essa ignorância que talvez agora seja consciente para você, pode tornar a sua vida muito mais leve, feliz, plena e com relacionamentos mais significativos. Um exemplo prático é reconhecer a ação do ego nos conflitos dos relacionamentos. O ego tem a necessidade de se sentir superior a todo momento. É por esse motivo que, às vezes, quando alguém nos dá feedback, mesmo que seja construtivo, nós tentamos encontrar desculpas para a forma como agimos. O ego tem a necessidade de estar certo e tornar o outro errado. É por esse motivo que, às vezes, criticamos os outros de graça e reclamamos, porque no momento em que nos colocamos como que critica, nós somos os certos, superiores de alguma forma e apontando o erro do outro. É por conta do ego também que alguns pais têm tanta dificuldade em deixar os filhos crescerem, evoluírem, seguirem o seu próprio caminho. A identificação com o papel de pai ou mãe é tão forte, como se aquilo fosse algo que os definisse verdadeiramente como ser, que para eles, condicionados por essas estruturas do ego, é muito difícil se ver abrindo mão de uma parte de si mesmo. A pessoa que você é
é diminuída só porque o seu filho saiu de casa, o seu namorado ou namorada te deixou, o seu celular novo foi roubado na viagem de ônibus? A resposta é não. Eu sei que para algumas pessoas essa pode parecer uma viagem muito grande e muito louca, mas se permita acreditar nessa verdade por apenas 1 minuto. Você consegue diferenciar a voz que fala na sua cabeça da consciência que a escuta? E eu também não estou dizendo que essa é a verdade absoluta, mas talvez uma possível verdade vista através de um ponto de vista específico, que faz muito sentido para mim e que talvez faça sentido para você. Reavaliar como o ego tem agido nas nossas relações pode melhorar a qualidade da nossa vida incrivelmente. Eu realmente espero que eu, você e nós como humanidade tomemos cada vez mais consciência de nós mesmos. Eu acho que é isso que tem pra hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo e encontrado valor aqui. Se você gosta de conteúdos assim, lembra de se inscrever no canal e de deixar um like. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!